No livro de Jeremias, capítulo 20, do versículo 1 ao 2, diz assim: Quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Eu vou repetir mais uma vez, ó. Quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Nessa passagem está falando quando Jeremias, o profeta do Senhor, o Senhor estava mandando Jeremias profetizar em Judá, para todo Israel, que o Senhor, né, que o Senhor executaria o que tinha falado contra Israel, porque Israel tinha pecado muitas vezes, né, tinha desagradado muito ao Senhor e que Deus iria castigar o povo, porque Deus já estava no seu limite, né? Então, Jeremias estava anunciando a palavra do Senhor, estava avisando, gente, se arrepende, ó, Deus vai entregar vocês para Babilônia e tudo mais, vocês vão virar escravos de outros povos e tudo mais, vocês vão perder tudo que vocês têm. E ninguém gostava de escutar isso, né? Porque assim, o que esse louco tá falando? A gente vai passar por isso, né? Então, assim, Jeremias estava profetizando que o Senhor estava mandando, né? Mas alguns sacerdotes da época não gostavam disso, né? O sacerdote, ele trabalhava no templo do Senhor, né? E quando um sacerdote escutou isso, quando Jeremias estava profetizando para as pessoas, teve um sacerdote que não gostou disso. E esse sacerdote era o mais, assim, era o que tinha. Ele era o mais alto oficial, ou seja, ele era um dos mais importantes sacerdotes que trabalhava no templo do Senhor, né? Ou seja, é como se fosse hoje, é a pessoa, assim, entre aspas, né, que tem o cargo mais importante na igreja. Só que não existe essa de cargo mais importante. Eu só estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem a passagem. Então, esse sacerdote que trabalhava no templo do Senhor, que no caso é a igreja, né, o templo do Senhor era uma igreja, né, ele não gostou de Jeremias profetizando essas coisas para o povo, né? Quando, na verdade, se ele fosse um sacerdote voltado para o Senhor mesmo, ele saberia que o que Jeremias estava falando era verdade. Mas ele era um sacerdote religioso. Ele não tinha os seus olhos e os seus ouvidos abertos verdadeiramente para a palavra do Senhor. E quando ele ouviu Jeremias profetizando tudo isso contra o povo, ele mandou prender. Ele espancou Jeremias, ou seja, ele espancou o profeta de Deus, ele mandou espancar o profeta de Deus e prendeu o profeta do Senhor num tronco de árvore. Ele espancou e prendeu ele num tronco de árvore na frente da porta do templo do Senhor. É como se você pegasse uma pessoa da igreja que congrega com você, espancasse ela, colocasse um pau de madeira na frente da igreja, né? Depois de você espancar essa pessoa e colocar ela ali na frente da igreja espancada. Olha que cena terrível. Foi isso que eles fizeram com Jeremias na época, né? Simplesmente porque Jeremias estava pregando a palavra do Senhor. E a palavra era uma palavra que eles não queriam ouvir, era uma palavra de conserto. E é assim até hoje, né? Nós não gostamos de receber palavra de conserto, né? Mas a palavra do Senhor, ela é reta, ela não vem para nos agradar, para fazer a nossa vontade, né? Então, continuando. Então, o que a gente vê nisso aqui? O que o Espírito Santo fala comigo, primeiramente, com vocês, por meio dessa passagem? É que a maior perseguição é aquela que vem de dentro da igreja. A maior perseguição é aquela que vem dentro da tua própria casa. A maior perseguição é aquela que vem dos seus. E tem diversos exemplos na Bíblia sobre isso. Nessa passagem aqui, Jeremias não foi espancado por um povo estrangeiro. Ele não foi espancado por um babilônio. Ele não foi espancado por uma pessoa de fora. Ele foi espancado e preso pelo seu próprio povo. Pelo povo que trabalhava com ele dentro do templo do Senhor. Por um sacerdote da casa do Senhor. Entendeu? É tipo
É como se um pastor tivesse espancado ele, entendeu? É mais ou menos assim. E ele foi espancado e preso na porta do templo do Senhor, ou seja, na porta da igreja, do lugar de adoração. Olha que absurdo. Então a gente vê que a maior perseguição é aquela que vem de dentro da igreja, porque essa perseguição que fizeram para que essa perseguição a Jeremias era pelos próprios profetas, era pelos próprios sacerdotes que prenderam e espancaram Jeremias. Então a maior perseguição é aquela que vem de dentro da igreja, da própria casa, dos seus, de quem você menos imagina. Né? E na Bíblia tem vários exemplos disso. A maior perseguição não é que vem de fora, que vem de um lugar de trabalho, que vem de pessoas distantes, que vem dos seus amigos. Não, a maior perseguição é aquela que vem dos nossos, da igreja, da própria casa, dos seus. E nós temos diversos exemplos na Bíblia com isso. Nós temos Caim e Abel, né? Caim matou Abel, perseguiu Abel, né? Eles eram irmãos, não era para ninguém perseguir ninguém, mas Caim matou Abel. Essa perseguição poderia ter vindo de uma outra forma, mas veio pelos seus, veio por meio de quem ele amava. Outro exemplo, José. A perseguição de José foi por alguém de fora? Foi pelos egípcios? Não. Quem perseguiu José? Os seus próprios irmãos. Quem vendeu José? Os seus próprios irmãos, do seu próprio sangue, a quem ele amava. Qual é o outro exemplo? Davi. Davi foi perseguido por quem? Por Saul. Saul era quem? Fazia parte do próprio povo dele. Saul acreditava no mesmo Deus que ele. Eram irmãos em Cristo, irmãos em Deus. Então, além dele ser perseguido por Saul, ele foi perseguido mais lá para frente pelo seu próprio filho Absalão. Ou seja, uma perseguição que vinha dos seus, que veio do seu próprio filho e antes veio do seu próprio sogro. Outro exemplo, o maior exemplo de todos, Jesus. Jesus foi perseguido pelos seus. Na palavra de Deus fala que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Não o receberam. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus os rejeitaram. Jesus foi entregue. Tudo era um propósito do Senhor, ele ia ser entregue do mesmo jeito. Mas quem que entregou Jesus? Foram os seus, foi um dos seus discípulos. Quem gritou que Jesus fosse crucificado? Foram os seus, foram os sacerdotes das sinagogas, foram os religiosos da época. Foram pessoas que falavam que viviam em nome do Senhor, mas na verdade crucificaram o Filho de Deus, que veio para salvar eles mesmos, mas eles rejeitaram Jesus. Então, o maior exemplo de que a perseguição vem de dentro da igreja, vem dos seus, vem da sua própria casa, é Jesus. Jesus foi rejeitado na sua própria casa. Jesus foi rejeitado pelos seus. Ele não foi rejeitado pelos gentios que vieram de fora. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele fez mais milagres para quem era de fora, para os gentios, do que para os seus, judeus. Né? Então Jesus é o maior exemplo disso, de que a maior perseguição é aquela que vem de dentro da igreja. Não que as pessoas de fora não persigam os servos de Deus, persegue sim, mas a maior perseguição é aquela que vem de dentro da igreja, é aquela que vem de dentro da tua própria casa, é aquela que vem dos seus, né? E o último exemplo que eu tenho é Paulo. Paulo perseguiu a igreja. Paulo perseguiu, matou diversos fiéis do Senhor. Paulo matou diversos fiéis do Senhor. Diversos. Então a perseguição da própria igreja veio por um que futuramente virou um servo do Senhor lá na frente, né? Ele perseguiu a igreja. Ele perseguiu a igreja. Depois que ele foi transformado pelo Senhor. Mas então o que eu deixo como exemplo aqui, a palavra de hoje é: a maior perseguição é aquela que vem de dentro da igreja, da sua própria casa, dos seus, né? E nós temos diversos exemplos aqui, como eu disse na Bíblia. Caim perseguiu Abel. José foi perseguido pelos seus irmãos. Davi foi perseguido pelo seu sogro e pelo seu próprio filho. Jesus foi perseguido pelos judeus, pelo seu próprio povo, pelos religiosos, pelos sacerdotes, né? Então, que fiquemos com essa palavra, que não venhamos nos assustar, né? Porque se está na palavra, né?
é porque faz parte. Se até Jesus foi perseguido pelos seus, quem dirá nós, né? Então é isso. Amém.